Somos a maior região subtropical do globo, à espera de uma nova tecnologia, à espera de um novo processo produtivo. Não há alternativa. Ou o Brasil se transforma num celeiro, ou o mundo vai falecer de fome. Tudo bem, amigo cafeicultor? A gente sabe que a grande virada produtiva da agricultura brasileira se deu ali por volta dos anos 1970, com até então o ministro Alisson Paulinelli, que criou os órgãos que possibilitaram o desenvolvimento da nossa agricultura. Um dos pontos-chave foi fazer o cerrado se tornar produtivo, e a correção do nosso solo tropical com a calagem foi um dos principais pontos para esse sucesso. E hoje não tem produtor que não faça calagem em sua lavoura. Todos nós temos essa consciência e para ser produtivo temos que ter um solo corrigido e equilibrado. Quando aplicamos o calcário, junto com o cálcio vem o magnésio e isso já resolve todo o problema, não é mesmo? Só que não é bem assim. A realidade que nós temos visto hoje no campo é que a maioria dos nossos solos se encontram desequilibrados, com teores insuficientes de magnésio. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, você que é da região do sul de Minas e no entorno, marca aí de 25 a 27 de junho na sua agenda. Vai acontecer a Agrária Tech em Lavras, o evento mais bem avaliado da região. Uma feira com muitas novidades e oportunidades para o setor do agro. Máquinas, tratores, equipamentos e insumos, além de poder acompanhar palestras com gente que entende o agro e traz muito conhecimento. Marca aí, 25 a 27 de junho em Lavras, Agrária Tech. Cafeicultor, eu já começo o vídeo pedindo aquele tão importante like. Já clica no joinha e dá aquela força pro canal. Eu quero pedir também para você falar pra gente aqui nos comentários se você conhece de verdade a importância do magnésio para a planta e se você acredita que as suas plantas estejam equilibradas com esse nutriente tão importante. Eu quero também, antes de entrar no assunto, aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais sobre essa pessoa que em 2021 teve seu nome indicado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz por conta desse seu trabalho tão importante nos solos brasileiros e reduziu com a fome no mundo. O senhor Alisson Paulinelli, esse mineiro de Bambuí, quando foi ministro da Agricultura lá em 1974, priorizou a correção do solo brasileiro, incentivando o uso do calcário e de fertilizantes. Sem essa revolução verde, o Brasil não seria a potência agrícola que é hoje. E o café, como um gigante do agro, também evoluiu muito de lá para cá. Saímos de uma produção média de 8 sacas por hectare para uma média entre 25 e 30. Isso falando de café arábica, porque se falarmos de café conilon, esse valor sobe ainda mais. E agora que a gente está no período da colheita, é muito importante a gente entender por que chegamos nesse patamar, valorizar essa conquista e buscar formas de melhorar ainda mais. As adversidades climáticas estão hoje em dia desafiando a nossa capacidade de produção. Então, nós temos que ser cada vez mais cuidadosos com a correção do nosso solo e a nutrição de nossas plantas, para dar continuidade a esse legado tão importante que Alisson Paulinelli nos deixou. E um desses cuidados que a gente tem que ter é justamente com o magnésio. Como eu disse lá no começo do vídeo, uma grande parte dos cafeicultores acredita que fazendo a calagem o dever de casa do magnésio está feito. Mas também, em grande parte dos casos, isso não acontece. Muitos tipos de calcário acabam não suprindo essa necessidade da planta por magnésio. E ele é, para você ter uma ideia, muito importante para a planta, principalmente para o cafeeiro, porque ele é um dos componentes da clorofila. Para ter a clorofila, precisa do magnésio. E a clorofila não serve só para deixar as folhas verdinhas. A clorofila é responsável pela tão importante fotossíntese de nossas plantas. Todo mundo estudou a fotossíntese lá no ensino fundamental. Você lembra disso? Mas nós, produtores de café, temos que olhar para esse processo com muito cuidado. Na escola, a gente aprendeu que no processo da fotossíntese, a planta transforma o gás carbônico em oxigênio. Isso
é muito importante, mas esse oxigênio é, na verdade, um subproduto da fotossíntese. Nesse processo acontece uma reaçãozinha química, onde o dióxido de carbono ele é convertido em glicose, que é energia para nossas plantas, matéria-prima para o crescimento. Resumindo, voltando cá para o nosso assunto de hoje, sem a clorofila não tem fotossíntese, a planta não tem também a energia. E agora o mais importante, sem magnésio não tem clorofila. Como o professor de química fazia lá na escola. Atenção que eu vou repetir, sem o magnésio não tem clorofila. E sem clorofila não tem fotossíntese. Deixa aqui nos comentários se você já sabia disso. Pois bem, está entendido que o magnésio é essencial para a nossa planta crescer e produzir de forma saudável. Agora vamos então ver de que forma a gente pode disponibilizar esse magnésio para as nossas plantas. Através da calagem, ponto. A gente tem hoje vários tipos de calcário e o mais utilizado é o famoso calcário dolomítico, que vem nas quantidades e proporções ideais de cálcio e magnésio que o nosso cafeeiro precisa. Mas o que a gente tem visto no campo é que muitas marcas de calcário não têm cumprido com essas garantias e têm vindo com teores baixos de magnésio, deixando ele de forma insuficiente no solo e o pior, de forma desbalanceada, além de muitos desses calcários estarem vindo de forma bem grosseira. Como muitos cafeicultores têm nos relatado e nos questionado bastante a necessidade de buscarmos outras fontes e formas da gente incrementar esse magnésio, nós estamos buscando alternativas para apresentar aqui para vocês. Uma delas é o sulfato de magnésio, que é uma opção bem completa. Completa digo que no sentido dele ter uma solubilidade melhor e disponibilizar o magnésio de forma mais rápida para a planta. No mercado, a gente pode encontrar o sulfato de magnésio que é extraído da quiserita, o cornicale, da K+S. Ele oferece magnésio em um só fertilizante que incorpora potássio, magnésio, enxofre e boro, todos no mesmo grânulo. Nós achamos que é uma solução muito interessante, porque o cornicale, além de ser usado para atender a necessidade de potássio que a planta precisa, e junto dele vem também o enxofre, o boro, que são essenciais para o metabolismo do nosso cafeeiro, e claro, o nosso tão importante magnésio. A K+S, para quem não conhece, já tem mais de 70 anos no Brasil e sempre forneceu potássio para muitas empresas que produzem esse adubo. Recentemente, trouxe esse produto, o cornicale, que já faz sucesso lá na Europa, como fornecedor de magnésio para os agricultores de lá. Mas voltando aqui ao assunto do nosso vídeo, que é a importância do magnésio, a partir do momento que a gente fornece esse nutriente e equilibra ele no solo, a gente já vê logo o resultado na planta. Por conta da melhoria da fotossíntese, igual a gente falou aqui, a planta ganha crescimento, ela fica com a folha mais verdona, mais bonita, as folhas ficam mais verdes e saudáveis, a planta ganha maior capacidade de transformar a energia do sol em carboidrato. Então a planta fica mais preparada para suportar as fases mais críticas, que demandam muita energia, como a floração, a frutificação. Ela ganha mais resistência à escaldadura, por exemplo, que foi uma coisa que afetou bastante nossos cafezais nos últimos 2 anos. Segundo vários estudos, a planta equilibrada em magnésio suporta melhor essa condição de estresse. Outro fator muito importante é que ela melhora muito a sua produtividade. Mas como? Como a gente viu um pouco antes, uma planta bem nutrida em magnésio, ela consegue realizar bem a sua fotossíntese, suprir todas as demandas da planta, proporcionando a ela desenvolver todo o seu potencial produtivo. A exemplo disso, podemos ver hoje as variedades mais novas de café, elas são muito produtivas e elas são as primeiras a expressar a deficiência de magnésio quando ele está carente no solo. Se faltou esse nutriente, elas não conseguem entregar toda a produtividade que elas têm a capacidade de nos oferecer. Então, quando falta o magnésio para a planta, ela cresce menos, floresce menos, consequentemente, a sua frutificação fica mais prejudicada. A gente pode observar isso na planta com o aparecimento de uma clorose internerval, que é aquele amarelão que dá lá na folha, nas nervuras, entre aquelas nervuras dela. E isso a gente vê nas folhas mais velhas do cafeeiro. Então, amigo cafeicultor, resumindo tudo,
é muito importante a gente proporcionar às nossas plantas teores adequados de magnésio e, além disso, manter o equilíbrio e proporção com o cálcio. Essa relação deve ser de 3 partes de cálcio para 1 de magnésio. Se aí na sua lavoura com a calagem você não está conseguindo manter essa proporção, entra então a necessidade de suplementação do magnésio. E por isso que a gente trouxe mais uma opção para que você possa analisar. Cafeicultor, pesquise sempre, busque informações concretas, que não seja só a opinião do vizinho, e leve para a sua lavoura o que ela realmente precisa para ser produtiva. Isso não é ser muito detalhista ou chato, é simplesmente ter o cuidado que vai elevar sua produção, que vai se transformar em lucro e melhoria na qualidade de vida sua e da sua família. Quer motivo melhor para cuidar do seu cafezal do que esse? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Por favor, deixe aquela opinião nos comentários, que é muito importante e sempre bem-vinda e respeitada. E não esquece de deixar aquele like, que também é muito importante. Um grande abraço e até o próximo No Pé do Café.